Que assim seja. Eduardo? Bom. Buenas, como diz o Maurício, vamos lá. Não vamos nos prolongar muito, 7h30. Para iniciar a nossa palestra, nós vamos hoje, a nossa reunião, hoje nós vamos falar sobre, fazer uma retrospectiva de 2023, rapidamente, e abordar alguns assuntos pertinentes às posturas, rotinas de palestra, algumas coisas que nós devemos observar que no decorrer do ano nós observamos que até por falta de prática, talvez, nós acabamos esquecendo, tá, pessoal? Vou recapitular dois pontos dos avisos gerais. Nós íamos recapitular todos os avisos gerais, na íntegra, mas ele é extenso. Mas depois eu vou passar para vocês, vamos recapitular dois. Algumas novidades nós vamos ter, algumas novidades, e depois no final vamos deixar aberto para sugestões, perguntas e algo parecido, certo? Antes de começar, para nós poder entrar no clima, eu queria agradecer. O ano que passou foi difícil para todo mundo, né? Muitas pessoas com bastante dificuldades, nós observamos, e o empenho, a dedicação de todos vocês para nós não tem palavras para agradecer. Então eu, em nome do CELI, gostaria de agradecer pelo trabalho que vocês têm exercido, com bastante árduo, bastante dificuldades, eu sei, explorando alguns, tirando o couro de outros, mas nós vamos saber o porquê depois, certo? Eu queria agradecer primeiro, para agradecer e até para nós poder entrar no clima, dar uma relaxada e poder nos sintonizar, botar uma musiquinha, botar um vídeo para nós. Alguns já conhecem, outros ainda não. Alguns já receberam quando se formaram, outros que já se formaram há muito tempo nem conhecem. Então vou passar para vocês para que nós possamos dar uma harmonizada.
Por que eu passei esse vídeo? Também. Mas principalmente para despertar em nós aquilo que aquelas pessoas que vêm aqui vêm buscar. É isso. Sentir cheiro de uma alma perfumada. E nós somos elas. Nesse momento. Quando nós estamos aqui em cima, essa é a intenção, essa é a ideia. Nós possamos ser almas perfumadas para aquelas pessoas que vêm em busca de sensações agradáveis na vida delas. E primeiro, e para agradecer, que de fato eu os considero assim. Certo? Vamos adiante? Essa retrospectiva eu sempre faço no início, que é bom nós darmos uma refletida a respeito, né? Essa é mais individual, essa retrospectiva é individual, é o que cada um de nós vivenciou em 2023, antes da pandemia, enfim, que é a nossa primeira oportunidade que nós estamos tendo de nos encontrar presencialmente, pessoalmente, depois da pandemia. Então cada um faça a sua reflexão, né, das dificuldades que passaram, dos tropeços, enfim, tudo aquilo das dificuldades da vida. Isso é importante a gente fazer a reflexão, olhar para trás, para ver o quanto nós conseguimos crescer e evoluir. É importante para cada um de nós. Claro que, se hoje estamos aqui é porque nós conseguimos passar por todas as barreiras, né? Pular os precipícios, chegar no topo, carregar nossas pedras, saltar. Conseguimos passar pela corda bamba, todos nós. É importante que nós tenhamos isso em mente, porque é isso que faz com que a gente consiga passar para as pessoas que aqui estão esse sentimento, que é o nosso. O agradecimento, né? Então, saber que nós passamos por dificuldades e hoje estamos aqui superando, talvez já temos superado eles, e aqueles que vierem vão superar. Nós temos que ter essa certeza sempre. Nós, como palestrantes, nós que viemos aqui passar para as pessoas, é esse sentimento que elas querem encontrar em nós. É esse o consolo e o acalento. E, obviamente, nada seria possível se não fosse Ele. Né? Jesus, esse que veio nos dar o exemplo, e é o exemplo que nós temos que tentar passar para as pessoas aqui, o ensinamento dele que foi deixado para nós. Esse é o nosso papel. Nós, como palestrantes espíritas, expositores aqui no CELI, nosso papel é divulgar cada vez mais ele, a sua estada aqui na Terra, os seus exemplos, o legado que ele deixou. E, obviamente, nós devemos agradecer sempre por poder estar aqui. Eu sei, né, tenho conhecimento individual de muitas dificuldades que vários passaram, e certamente se não fosse a fé que nós temos, não estaríamos aqui hoje, nos doando. É uma doação, nós nos doamos e estamos recebendo também esse retorno. Ok? Gosto sempre de fazer esse levantamento do que nós passamos para fortalecer o nosso trabalho durante o ano que vem, né, que está vindo, para que nós não esmoreçamos, não nos deixemos levar pela tristeza, pela melancolia, pelos problemas, pelas divergências, enfim, por tudo. Nós temos que focar nesse nosso trabalho aqui na frente. Aqui nos entregar de corpo, alma e espírito 100%. Então, vamos abordar alguns assuntos que nós apontamos no decorrer do ano, que, como eu falei no início, talvez por esquecimento, por falta de prática, porque nós acabamos, nesse tempo que nós ficamos sem palestrar presencialmente, a gente acaba perdendo a prática, inclusive de achar as luzes aqui. Certo? Detalhes, tá, pessoal? Tudo que vai ser abordado aqui não é pessoal, não levem nada para o pessoal, por favor. São algo que nós estamos apontando, que eu já fiz, alguns de nós possa ter feito sem ter percebido, algo parecido, mas então vamos nos desarmar de qualquer sentimento que a gente possa ter e vamos tentar focar para que para todos nós tenhamos um trabalho em conjunto, uníssono, certinho,
Tá? Bem afinado. Música. Você vê que não tem música. Certo? Nós observamos que em algumas palestras a música fica ligada. Não pode. Primeiro, por causa da gravação, que interfere, né, Nelson? Interfere na gravação, que está sendo gravado. E segundo, às vezes muito alto, as pessoas prestam mais atenção na música do que nós estamos falando. Se nós formos usar música, baixinha, bem baixinha. Mas mesmo assim interfere, né? Também tem o YouTube que tem a questão da direitos autorais no YouTube. Então assim, ó, via de regra, lembrem-se, a música, acho que não está ligado lá na frente, né? Está rodando? E aqui? Só prestem atenção nisso, tá, pessoal? Ó. Essa é a musiquinha ambiente que fica tocando antes do início da palestra. Então, iniciou a palestra, vamos ali, baixamos o botão azul. Baixem o botão azul. Só da música. Então, só preste atenção nesse detalhe. Quer dizer, já foi observado que, inclusive, a música alta, o palestrante palestrando e a música alta. Então, se quiser, o interessante é que não deixe a música porque interfere na gravação. Se vocês tiverem facilidade, um pouquinho mais de facilidade com a música, ela tem que estar bem baixinha que não interfira no que nós estamos falando. Mas, condicionem-se a usar sem a música. O que eu costumo fazer? Eu palestro sem a música. Na hora do passe coletivo, por exemplo, as pessoas vêm no passe coletivo, nós vamos falar sobre isso depois da preparação. Quando está sendo, durante a preparação, apagamos as luzes, aí aumenta. Fez a preparação, enquanto os médiums não chegaram para o passe, deixa a musiquinha. Durante a prece, diminui um pouquinho mais, faz a prece e depois baixa de novo. Tranquilo, é questão de hábito, certo? Após a prece não deve haver música, foi o que eu falei, certo? Já observamos também que alguns palestrantes estão palestrando com o projetor ligado. Esquecem de desligar. Atentem, lembrem, são detalhes, por isso que eu falei, a gente acaba pecando por detalhes pela falta de prática. Então, preste atenção no projetor. Desligue o projetor. O projetor vai estar ligado sempre, né? Sempre vai estar ligado antes do início da palestra, passando os recadinhos ali. Vamos iniciar nossa palestra. A primeira coisa que nós fazemos é pegar o controle do projetor, desliga. Só desligar o projetor, o controle. O controle vai estar sempre por aqui. Certo? Ligar a luz em frente da tela de projeção. Temos que desligar o projetor e ligar a luz em frente ao projetor. Aqui tem que botar o óculos. Ó. Certo? Desliga o projetor e liga a luz. Se nós esquecermos de desligar o projetor e deixar a luz apagada, vai prejudicar na gravação. E as pessoas vão ter sono. Certo? Falta de prática também. Falta de prática. Então, assim, tudo é falta de prática, que nós temos talvez esquecido, né, no decorrer do tempo. Prece inicial e prece final. Percebemos que estamos esquecendo. Prece sempre, né, nós iniciamos com a prece e encerramos com a prece. O primeiro palestrante faz a prece inicial e o último palestrante a prece final. Atendem-se. Se apresentar. Não podemos esquecer de nos apresentar. É fundamental, né, para que o público crie uma certa intimidade conosco e para que eles saibam com quem estão falando. Apesar que nós temos o crachá, que nós, não sei se eu coloquei aqui, que nós não, crachá, quem não tem crachá? Então tá, providencie, por favor. Temos que usar crachá. Senão, as minhas orelhas vão ser puxadas por quem? Você sabe, né? E elas não são pequenininhas, daqui a pouco. E é lá de cima que puxa. Então, por favor, atente-se aos crachá. Quem não tiver crachá, peça na secretaria, ou peça para o seu coordenador, o coordenador do grupo que vocês estão. Mas use o crachá.
Aqui eu tinha passado, né? Palestrar a respeito do tema escalado a ser citado durante a mesma. Então é importante, né, nós atentarmos aos temas. Nós vamos falar mais adiante depois sobre eles, tá? Sobre o que é questão da novidade. Nós temos uma novidade com relação a eles. Mas procurem observar o tema que está sendo passado para a palestra. Abordem ele. Eu sei que é difícil às vezes, às vezes é difícil tentar encontrar dentro do capítulo aquele tema, mas ele está lá. Se nós lermos todo o capítulo, nós vamos encontrar. Isso nós garantimos porque ele foi feito de trás para frente. Todo esse trabalho que foi feito, dos temas, ele foi feito de trás para frente. Aquele tema está lá dentro, alguma entrelinha está lá dentro do capítulo. Então procurem abordar ele e principalmente citar. Hoje nós vamos falar sobre um determinado tema que está lá no capítulo X do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Manter na base da doutrina espírita. Vamos focar na doutrina, focar no ensinamento de Jesus. Esse é o nosso foco. Sei que nós temos muito conteúdo, todos aqui têm muito conteúdo, tem uma bagagem tremenda, mas vamos focar no menos a mais. Isso aqui é algo que nós também gostaríamos que observasse. Não colocar e tirar o jaleco no salão. Nós nos prepararmos antes de chegar. Nós vamos falar depois sobre a salinha. Nós temos uma sala de preparação, vamos falar depois. Ou vamos no banheiro, né, colocamos o jaleco, chegamos aqui já trajados. E quando saímos de jaleco e tiramos no banheiro ou em qualquer outro lugar. Para não fazer a troca aqui na frente. Fica estranho, né, se trocar aqui na frente. Ou aqui. Então vamos procurar fazer isso, chegar já vestido, trajado, e sair e tirar o corredor, não aqui na frente, que as pessoas observam isso. Ok? Só essas foram as questões que nós observamos, não foram muitas, algumas são detalhes, que são poucos, são vários detalhes, mas a gente sabe que acontece. Certo? Então vamos procurar observar. Depois nós vamos passar esse PPT para vocês possam revisar, possam estudar, possam mentalizar. Com relação aos avisos gerais, uma novidade, tá? Nós vamos passar junto com as escalas. Vocês se lembram que antes eu passava para vocês, não era só a imagem, eu passava o aviso gerais e a escala vinha lá no final. A partir desse mês vai começar a funcionar assim. Nós vamos enviar a escala junto com os avisos gerais. Então vai vir lá no final. Para que isso? Para que a gente possa rever os avisos gerais, até porque ele estava desatualizado, nós atualizamos. Isso foi falha nossa, inclusive porque a questão do ano não conseguimos fazer, mas agora nós conseguimos. Então ele está atualizado. Alguns detalhes nós vamos rever aqui. Então, vão receber. E por favor, leiam ele. Ali tem a questão do horário, tem a questão dos... Nós vamos falar depois sobre os contatos. Algo que nós observamos, tá, pessoal, assim, ó. Nós até... questão do horário. Quero fazer só uma pergunta para vocês, rápido. Nos dias que vocês palestram, 9 horas, como está o auditório? Às 9. O auditório de frequentadores. Pelas 9. Ficam aqui no auditório? Ficam. Quarta. Você tem observado em algum momento que às 9 horas já está vazio? Que você tenha que encerrar a palestra antes das 9? Não? Nenhum de vocês até hoje observou? Hã? É. Então, existe uma necessidade inerente de... Mas isso é uma exceção. É exceção. Tá. Bom, sobre o que nós passamos então,
relembrar, recapitular a questão do horário. 19h45. Importante sempre nós estarmos em contato com o coordenador do dia. É importante nós ter essa troca. Se houver necessidade de começar antes, por algum motivo, o auditório estiver cheio, então sempre combinar com o coordenador. Eu botei isso aqui porque nós temos a questão que nós não tínhamos antes, nós acrescentamos agora a questão do horário da tarde, que nós não tínhamos no nosso avisos gerais. Como hoje está tendo uma variação bastante grande de palestrantes da tarde e à noite, antigamente eram palestrantes fixos, agora não, temos palestrantes à noite, à tarde, então tinha uma dificuldade um pouquinho com relação ao horário. Só para recapitular, nós fizemos nós incluímos nos avisos gerais. Bom, se o auditório tiver com a capacidade de 80% preenchido, nós podemos iniciar a palestra antes das 19h45 ou antes das 13h30, né? Antes das 14h, 13h30. Isso é importante, assim. É assim, ó. O que não tá? Tá soltando. Bom, assim, ó. Essa é uma questão que a gente tem que ver no dia. Por exemplo, nós chegamos aqui. Bom, 7h30, 19h30. O auditório tá lotado. Nós podemos iniciar antes. É só nós conversarmos com o coordenador, ver se ele pode vir dar os recados antes, enfim, podemos fazer. Questão de conversa, tá, pessoal? Então nós temos que ter essa flexibilidade, esse contato com o coordenador. Nós somos um grupo, uma equipe, né? Então é importante que a gente tenha esse tipo de conversa, mas nós podemos, se nós bom, tá tumultuado, muito barulho, muito falatório, nós podemos chegar para o coordenador, tem bastante as pessoas estão falando, vou começar antes, ok? Aí ele vem aqui, dá os recados, se ele não puder, a gente pode até se disponibilizar, não tem problema algum. Quer que eu dê algum recado? Nós podemos dar o recado pelo coordenador, sem problema algum, certo? Só para reforçar que nós temos essa possibilidade de fazer, tá? Iniciar uns 10 ou 15 minutos antes do horário previsto, podemos. E nós vamos falar o porquê que nós podemos. E nós vamos fazer um teste para ver se vai funcionar e qual vai ser a repercussão, para utilizar esse tempinho antes aqui. Por isso que eu estou focando nessa questão. Bom, isso aqui nós falamos, né? Está sempre informando o coordenador. Vamos começar, não vamos começar, vai lá. Eu já cansei de sair atrás do coordenador, vai começar, vai dar os recados. Isso a gente tem que ter, né? Nós temos que ter esse contato com o coordenador. Essa é a questão aqui. A palestra ela não pode ser interrompida após seu início, a não ser por excepcionalidade grave ou chamada para atendimentos. Chamada para atendimentos hoje não tem mais, antes tinha, né? Mas pode ser em casos extremos, tá? Em casos excepcionais. Oi? Às vezes pode vir aqui, então assim, se vir alguma informação do administrativo ou casos graves, né? Se aconteceu algum caso aqui no auditório, de alguém passando mal, enfim, que haja uma necessidade de uma atenção maior na pessoa, nós podemos falar, sem problema, paramos. Mas isso é muito no dia para que a gente possa sentir. Mas, via de regra, casos excepcionais, parem. Não precisa se preocupar, podem parar. Aqui eu quero bater bastante. Nós temos observado essa questão da preparação do passe do coletivo no auditório, para que a gente possa ser padronizar. À noite, às 20h25, 20h27, nós podemos fazer uma preparação. Isso é importante, nós prepararmos as pessoas que estão aqui nos assistindo antes dos médiuns chegarem para ministrar o passe. Como nós fazemos? Palestrando, ok? Daqui a alguns minutos os médios que estão no grupo vão vir ministrar o passe. Vou pedir, né? Então, nós vamos pedir a todos que se coloquem de forma confortável, se preparem, se harmonizem. Desligamos, nós viemos aqui e colocamos
Desligamos as luzes e vamos preparando. Nós temos 3 minutos, controlado o relógio, 20 e 27, para preparar. Já ir preparando as pessoas para receberem o passe coletivo. E ficamos observando e cuidando quando eles chegarem até lá. Essa preparação não é a prece, é o que eu estou fazendo com vocês agora. Estou preparando vocês para que cheguem os médiuns para ministrar o passe. Quando nós observarmos que eles começarem a chegar, que eles se posicionaram, todos posicionados, aí sim nós começamos a prece. Aí fica a critério de cada um. Se porventura a preparação, nós começamos 20 e 27 a preparação, e eles demoraram a chegar, e nós achamos que já devemos parar de falar, podemos deixar as pessoas quietas. Esperamos. Então todo mundo preparado, relaxado. Começaram a entrar no auditório. Quando os médiums se posicionaram, e o coordenador, ou seja, quem for que vai estar lá atrás, normalmente é o coordenador, na segunda-feira eu dou ok, mas alguém vai estar lá atrás dando ok, puf, aí fazemos a prece. Ok? Até para que isso se torne um padrão na casa, e eu vou dizer para vocês o porquê. Por que é importante isso? Os médiuns, quando se posicionam para ministrar o passe, às vezes cansa o braço. Então a gente tem que ser uma prece mais, né, uma prece curta. Não, que não exceda uns 2, 3 minutos. A prece que vem do coração. E a gente não pode esquecer que eles saem daqui, vão para o grupo para continuar o estudo. Então nesse meio tempo que eles saem do grupo, vêm até aqui, se nós demoramos a prece também, eles perdem quase 15 minutos de estudo. E a prece do passe coletivo que seja, né, do máximo 2 minutos. Preste atenção nisso. E que nós possamos então manter esse padrão. Preparação, deixar eles se posicionarem, receber o ok do coordenador, fazer a prece, para que a prece não seja, né, uma extensão da preparação. Porque senão os médiuns ficam confusos às vezes também. Né? Se a gente começa a preparar e essa preparação já é a prece e a gente emenda, daí eles ficam em dúvida. Se já começou, se não começou, a gente tem que ter essa consciência. Aí que as pessoas ali vão ficar em dúvida. Certo? Vamos cuidar? Aí tem... daí faz assim, ó, se o coordenador não deu ok, tu observou que já está todo mundo posicionado, faz a prece. Tá, mas toma o cuidado de observar que todos eles já estão posicionados. Que ninguém mais está entrando, se posicionando. Se o coordenador não deu, ok, fala o dado. Dirigente do grupo. Tá. Então, dirigente. Tá. Tá, então, normalmente eu dava ali porque o pessoal deixava, então, essa é a norma, a orientação, é o dirigente. Tá. Alguém do grupo. Ali, eles ficam ali paradinhos e dão ok ali. Já aconteceu, Mariano, de não receber ok? Sim. Depois o Eduardo... Depois o Eduardo então fala com o pessoal do grupo do dia que da palestra. Que dia? Tá. Mas, se não tiver alguém que dê ok, só observar. Se posicionaram, não, dá tudo certinho, faz a prece, uma prece rápida. Não esqueça que assim seja. Que assim seja, que é a nossa...
que assim seja, certo? E é isso. Bom, isso está acontecendo, né? Então normalmente, primeiro que sempre vai realizar a preparação da prece, caso o primeiro palestrante não possa fazer a prece, conversa com o segundo, e sempre a troca tem que ser feita antes do passe coletivo, né? Então por volta da 20h25, 20h20, faz a prece antes, faz a troca antes e não durante. Bom, quinta-feira... Oi? Não, se for necessário. Padrão é sempre depois. Faz a prece. Importante, já que surgiu essa questão, me veio agora. Fizemos a prece do passe. O que nós fazemos? Eu costumo fazer. Espero que todos os médiums saiam, para depois ligar a luz. Eu já observei que terminou de fazer a prece, já vem aqui, liga a luz, os médiums vão saindo. Então procurem tomar cuidado. Faz a prece, encerrou a prece, que assim seja, os médiums vão sair. Enquanto eles estão saindo, deixa a luz apagada. Saiu o último médium, liga a luz, pergunta se está todo mundo bem, se despede. Né? Se tem mais algo a acrescentar, se não tem, se despede e passa a palavra para o colega. Certo? Isso que já está bem claro, né? Acho que já o padrão já está tranquilo. Para quem não está acostumado a palestrar nas quintas-feiras e porventura venha palestrar, quem faz a prece do passe coletivo é o dirigente do grupo de estudos, não somos nós. Somente na quinta-feira, que é o caso excepcional. E claro que vou reforçar que na quinta-feira os horários têm que ser cumpridos à risca. 19h25 até 19h55, 19h55 até 20h25. Encerrou, acabou o nosso trabalho na quinta-feira. Só para dar uma reforçada aqui. Para quem está acostumado na quinta já sabe, mas quem porventura venha palestrar tem que ser à risca. Nós estávamos devendo para vocês a tabela de palestrantes disponíveis para que possam ser solicitadas substituições. Eu estava fazendo esse trabalho durante o ano porque não tinha disponibilizado para vocês, nós não vimos disponibilizado. Então vocês me ligavam, não vou poder ir, daí eu corri atrás. Esse ano vai voltar a ser como era antes. Vocês corram, certo? Corre atrás de uma substituição. Daí vai ter a tabela dos palestrantes. Quem está disponível para palestrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Caso haja necessidade de uma substituição, podem entrar em contato diretamente com o colega para pedir para troca e depois só me informem. Não esqueçam de me informar. Se enfrentarem alguma dificuldade, ok, peçam para mim. Mas agora já vai estar dos avisos gerais, que vocês vão receber todos os meses, relação a quem vocês podem contatar. Usem azulzinho não, porque eles estão estagiando, então os estagiários não podem fazer substituição, que são esses que estão em azul. Certo? Os demais, a Nelise não pode vir, vou ligar para a Cristina, ver se a Cristina pode, assim, sucessivamente, e me informem, não esqueçam de me informar. Como era antes da pandemia era assim, só para nós voltarmos a adotar esse mesmo sistema. Então vai estar a tabela e abaixo da tabela vai estar com os telefones. Se tiver desatualizada, me avisem. Eu vou mandar para vocês. Aí, se tiver desatualizada, vocês podem me informar. Marcelo, meu telefone está errado, certo? Tu me falou, né? Aqui não está, né? Depois nós vamos atualizar, tu me passou depois que eu tinha mandado para o Eduardo. Tá? Combinado? Não esqueçam de me avisar, por favor, que eu tenho que comunicar os canais da casa. Alguém acha estranho quando tem uma substituição, mando várias mensagens, fulana vai substituir fulana tal dia. Isso eu faço para todos, por exemplo, assim, o Nelson e o Capra que vão palestrar no dia. Aí o Nelson não pode, pediu para a Daniela substituir. Eu vou mandar para o Capra, para a Daniela e para o Nelson que vai haver substituição. E vou mandar também para outros canais aqui da casa, para o Celso, por exemplo, ele poder fazer
os avisos. Tá? Então é só para que vocês entendam. Eu sempre fiz isso e nunca expliquei, mas todo mundo está informado para que o Capra sabe que o Nelson não vai ir e vai no lugar do Nelson vai a Daniel. Tá? Só para que vocês entendam por que eu mando. Às vezes bom, o Marcelo tá loucão lá que tá mandando repetidamente. Não, é para isso. Tá? Temos novidades então. A casa tem uma atenção muito grande nas palestras. Eu quero que vocês saibam. A casa ela cuida muito das palestras, tem um cuidado muito grande com as palestras e uma preocupação muito grande com as palestras, principalmente com relação a nós palestrantes. Já recebi assim, uma preocupação, o palestrante está palestrando sozinho, né? Coitado do palestrante, aquela coisa toda. Então, assim, por que isso acontece? Porque às vezes o palestrante está, né? Por isso que eu perguntei para vocês, às 9 horas, como está o auditório. Claro que sozinho, para ninguém nós nunca estamos, né? Sabemos que para os desencarnados estamos palestrando, mesmo que não estejam aqui, não estejam pessoas do auditório. Mas o porquê, né? Então nós pensamos como interagir mais com as pessoas que estão assistindo a palestra. Dependendo tornar nossas palestras mais leves, vou passar mais adiante aqui, e como combater o uso dos celulares. Tem se observado muito que as pessoas, claro, é um vício. Hoje o celular é um vício. Nós observamos muitas vezes que as pessoas estão aqui e estão no seu celular. Claro, às vezes estão preocupadas, enfim, a gente tem que entender que tem talvez criança em casa, tem pessoas doentes em casa, ok, mas tira muita atenção aqui. E aí nós conversamos e pensamos como fazer para que nós consigamos atrair atenção para nós e não para o celular. Como que nós vamos combater e ganhar esse jogo contra o celular? Essa a questão que nós estamos deixando em aberto aqui depois para sugestões. Pensamos, né, no que fazer. Algumas ideias que nos surgiram. Conscientizar as pessoas sobre a finalidade da palestra. É importante que as pessoas saibam para que serve a palestra. Não é só para matar tempo, não é só para esperar, passar o tempo para esperar ser atendido. Tentar quebrar essa ideia que as pessoas têm com relação à palestra. E trazer para eles qual a finalidade. Aí nós pensamos em passar um vídeo. Que eu vou passar para vocês agora, para que vocês analisem o que vocês acham. Ele tem 9 minutos e 10 segundos. Que explica sobre a palestra. Vocês querem assistir agora ou querem assistir em casa? Com questão de horário. Tá? Então eu boto no grupo depois. Por quê? O ideal é que nós passemos esse vídeo antes da palestra. Essa era a nossa ideia. Antes de iniciar a palestra, passar esse vídeo para as pessoas assistirem. Eu vou passar só o de 2, que ele é quebrado. Vou passar só o de 2 minutos para que vocês entendam como é o vídeo. Passar antes de iniciar a palestra. Nós vamos iniciar a palestra depois do vídeo. Então nós vamos vir aqui como se nós fôssemos dar um recado. Nós fôssemos vender nosso peixe aqui na frente, com a palestra. Essa é a ideia. Só que daí assim, eu estava conversando com o Maurício agora, na vinda até aqui. O coordenador ele já tem a sua rotina. Então às vezes é difícil ele chegar aqui 15 para as 8, enfim. Então o que a gente faz? Para não quebrar a organização do administrativo e a rotina deles, nós podemos usar aqueles minutos antes ali, vir aqui conversar com as pessoas, explicar para elas que nós vamos passar um vídeo com a visão da espiritualidade com relação à palestra e o trabalho que é feito aqui durante ela, espiritual. Daí nós vamos passar um vídeo explicando isso. Só que daí nós temos que pensar o seguinte, para que nós passemos esse vídeo, tem que ter bastante gente para assistir. Por isso que eu pergunto para vocês, 19h30 já está cheio, como é que está o auditório normalmente? 19h40. Então é importante observar. Se tiver, por exemplo, 5 pessoas, depois o auditório vai lotar, vai acabar não atingindo o objetivo. Tem? Então se observem. Falou-se.
Nesse primeiro momento não. Tá, aí a questão é a seguinte, Lúcio. A gente não pode esquecer que as pessoas que vêm aqui, nem todas elas foram apresentadas ao Espiritismo e não conhecem isso. Se nós abordarmos uma questão com relação ao celular, tão delicada, que hoje ele pode ser o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo, o celular, que hoje todos nós utilizamos. Se nós abordarmos dessa forma, como sendo um canal de possível obsessão, nós vamos correr todo mundo daqui, então não é essa a intenção. Oi. Sim. É isso? Sim. Assim, então vamos fazer o seguinte, é que assim, a questão dos coordenadores, sabe, pessoal, vir aqui e dar o recado, a gente sabe que para vir aqui e dar um recado, para quem não tem muita intimidade com o palco é difícil. Então, essa é a ideia. Isso. Então o palestrante pode fazer. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então. Tá funcionando aqui não. Oi. Tá. É bom vocês falarem aqui, para ficar registrado. A ideia, tá, é o seguinte, é aproximar o palestrante mais do público, tá? Então, uma das coisas que vai acontecer é a possibilidade de a gente poder sair do púlpito, do palco, tá? E descer um pouco aqui, caminhar um pouco e retornar para cá. Nós vamos falar mais adiante. Isso nós vamos conversar. Esses 2 vídeos que nós vamos mostrar, tá? É o seguinte, é uma ideia de que como é que a espiritualidade, tá, nós vamos passar os outros, enxerga o palestrante, tá? Como é que ela se conecta com ele, né? E como a espiritualidade vê as pessoas que estão sentadas aí, sabe? Então é para dar uma ideia para elas do que vai acontecer, certo? Porque assim, ó, porque a ideia é iniciar com isso, iniciar dessa forma e que depois o palestrante possa trazer alguma coisa. Mas ainda nós não vamos fazer isso, porque a ideia é mostrar isso para vocês, é nós começar o trabalho e que as ideias venham, porque é o seguinte, se nós deixar livre demais, vai dar confusão. Então, primeiro nós temos que começar o trabalho para ver se ele vai dar certo, né, essa explicação, e aí depois vai vir as ideias de você para que a gente possa reunir essas ideias e dizer assim, olha, depois dos vídeos, ou não vai ter mais os vídeos, nós vamos ter tal procedimento que vai ser padrão para todos. Cada um vai... Porque independente... Quando nós estipular algo para ser feito antes de iniciar a palestra, né, cada um vai fazer a sua maneira. E vai ser diferente, certo? Mas aí nós vamos dizer qual é a linha de atuação que tem que ser. Então, a gente não definiu isso ainda, porque a gente resolveu trazer os vídeos para iniciar esse trabalho, para que vocês possam
conhecer, para que vocês possam colocar os vídeos e aí sentir o público e com essa ideia vão dizer, bah, olha, dá para fazer tal coisa, tá? Eu fiz isso, eu fiz uma experiência no Natal, no Ano Novo, né? Plantão. Tá, eu fiz no Natal uma experiência que aí tu faz com que tu motive todo o público, sabe? Só que, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas fazem, vamos fazer a prece, fazer todo mundo dar as mãos. Nem todo mundo gosta de dar as mãos. Nem todo mundo gosta de se abraçar. Então daqui a pouco tu vai fazer algo e aí pode ser que funcione na minha primeira palestra, na segunda, quando eu vou fazer, eu vou estar repetindo e não vai ter o mesmo efeito. Então é isso que a gente tem que pensar como nós vamos fazer isso. Isso, tá? Certo. Fala, Lúcio. Fala, Lúcio. Não, assim. Tá, então depois a gente conversa sobre isso. Não. Tá. Só um pouquinho, assim, depois a gente conversa sobre isso. A verdade, ela tem um momento certo para as pessoas, cada uma tem seu momento. Aqui, o público é um público com várias crenças, várias culturas, então a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. Então, assim, nós temos que abordar o que a doutrina hoje nos passa. Em momento algum a gente vai estar deixando de falar a verdade, nós estamos apenas falando aquilo que as pessoas vão seguir, vão ter como base para poder tomar suas decisões. É uma coisa muito simples, por exemplo, assim, muitas pessoas, né, e eu me incluo numa dessas pessoas, não gostam de Big Brother. Mas tem pessoas que assistem. E não vai ser eu aqui na frente do púlpito que vou criticar isso. Entende? Eu, pessoalmente, não gosto. Acho que é perda de tempo. Tu entendeu? Mas agora eu não posso criticar as pessoas que assistem Big Brother. Certo. Não é esse o meu objetivo. Eu tenho que achar outras maneiras de fazer com que a pessoa se modifique sem estar criticando o que ela gosta de assistir ou não. A mudança, né? A mudança tem que ser de cada um, é de dentro para fora. Tá, pessoal, só um pouquinho. Nós não vamos dar seguimento nesse assunto, porque nós vamos perder o foco da reunião. Depois, no final, a gente pode conversar sobre isso. Vamos tocar agora, que já é 8h30, senão nós vamos nos prolongar. Certo? O que nós já temos hoje, já está bem claro para cada um de nós aqui, qual o caminho que a gente deve seguir, qual a linha. Certo? Eu vou passar só o de 2 minutos. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. E se vocês encontrarem e tiverem outros vídeos que possam nessa linha, né, nos mande os vídeos. Né? Esse foi um que eu achei e eu usei numa palestra. Se tiver algo melhor, passe para nós. A ideia é essa, é passar para as pessoas qual o objetivo da palestra, como que se desenrola no plano físico e espiritual que está acontecendo aqui. Se vocês tiverem outro melhor que esse, por favor. Isso aqui. Passem ideias para nós. Nós queremos ideias, mas a ideia é esclarecer o pessoal, o público. Pode passar. Muito bem. Feita a prece, começa a reunião. O orador está à mesa, ladeado por 2 cooperadores encarnados que o sustentam na atividade com recursos energéticos e atrás dele 2 espíritos fazem a sustentação do outro lado da vida. Em primeiro plano, você nota que algumas pessoas estão na plateia e nós vamos
prestar mais atenção nessa moça que está mais à esquerda do vídeo. A palestra começa e um jato de luz que liga pensamento do espírito que está atrás do orador encarnado e a mente do orador mostra o seguinte: a ideia é passar que existe uma ligação de quem fala na casa espírita com a mentoria. Pode ser o mentor do próprio orador ou alguém mais, que está ali para secundar a fluência das ideias. Mas um detalhe: este espírito que está por trás disso, que facilita as lembranças do orador, não pode nunca colocar na boca do orador, ou melhor, terá muita dificuldade de o fazer, nunca a gente não deve falar, caso a informação não esteja no conhecimento do orador. Se o orador não conhece uma história que seria muito bom contar naquele momento, mas ele desconhece essa história, ainda que o mentor conheça a história, ele terá muita dificuldade de passar isso. Por quê? É como se nós, não tendo um arquivo no computador, quiséssemos chamá-lo, quiséssemos buscá-lo. Nós não vamos conseguir. Por quê? Porque o arquivo não está lá. Portanto, o orador traz o seu conhecimento, é com este conhecimento que os espíritos trabalham. Claro, pode haver exceções. Às vezes, uma providência, uma visão, uma imagem pode ser mostrada ao orador. A audiência do orador pode ser ativada, de modo a ele falar uma coisa, vendo o que está acontecendo, para ilustrar melhor. Mas isso nem sempre acontece para a maioria dos oradores encarnados aqui. Uhum. Esse é um dos vídeos. Depois tem mais um de 6 minutos e pouco, que daí ilustra como é o trabalho aqui dos espíritos com os frequentadores. Você pode ver que ele fez referência àquela menina, aquela que está sentada à esquerda. Depois ele vai falar sobre ela, o que estava acontecendo com ela enquanto estava assistindo a palestra, enfim. Quer assistir? Tem tempo? A ideia principal é para que as pessoas que não conheçam saibam como é que acontecem as coisas aqui. Vou passar não, vou passar ali, vou passar esse outro. 6 minutinhos. Pode, né? Cadê ele? É esse aqui, ó. Acho que esse aí tá no microfone. É bom, 6 minutinhos. O fato é que a palestra desenrola e normalmente nós não imaginamos o que está por trás de uma palestra. Porque na mente daqueles que assistem à palestra, os pensamentos estão sendo trabalhados. As ideias do orador sendo colocadas acabam despertando os pensamentos de todos os encarnados. Esta jovem, em primeiro plano, tão logo o orador faz uma referência às atitudes evangélicas, do respeito ao próximo, faz com que a moça lembre imediatamente de um episódio daquele dia, no início do dia, que ocorreu entre ela e sua mãe. Por uma bagatela, uma coisa mínima, ela brigou com a mãe antes de sair para o trabalho. Falou-lhe rispidamente e depois saiu, como a gente costuma dizer, pisando nas tamancas, bateu a porta e deixou a mãe entristecida. Pois, quando o orador fez a referência evangélica, imediatamente ela se lembrou do inconveniente que plantara no coração materno. E ouvindo a palestra e a referência evangélica, propôs a si mesmo, quando chegar em casa, vou pedir desculpas à minha mãe. Estas e outras ocorrências são mais comuns do que a gente imagina. E nós, aqueles que falam em público e aqueles que ouvem aqui na Terra, não têm noção do que está acontecendo perto, portas íntimas adentro da criatura, porque os pensamentos não param. E às vezes a reflexão de 1 minuto é motivação para a mudança de comportamento, que é o que se deseja. A proposta de Jesus é que mudemos o nosso comportamento. Não para sermos bonzinhos, é porque existe uma relação entre comportamento e doença, por exemplo, que nós sabemos hoje pela doutrina espírita.
Muito bem. Seguimos em frente agora na história. Marcos e Tonini observam agora, entre o público, uma senhora no centro da cena, cujos pensamentos, pela cor da nuvem que está em torno dela, mostram que ela não está pensando bem. Os espíritos estão observando isso. Na Terra não conseguimos fazer isso, mas lá eles conseguem. Essa senhora está pensando alguma coisa que não é boa e, portanto, esses pensamentos acabam escorrendo para o seu tórax e ela sente uma certa pressão no tórax. E Marcos diz ao Tonini o seguinte: olha, ela gera o próprio desconforto. Mais uma vez a tese de que as nossas doenças têm causa no nosso comportamento. O que pode ser um pensamento, porque o livro não fala o que ela estava pensando de ruim. Mas nós podemos aqui imaginar uma série de situações. Por exemplo, que essa senhora não gosta da nora. Pode acontecer? Pode, e talvez seja mais comum do que a gente imagina. Ela não gosta da nora porque se sente responsável pela felicidade do filho. Ela acha que o filho fez uma má escolha. Ora, se a escolha é dele e ele já é maior de idade, ele que enfrente a situação. Eu não consigo mais, numa idade como essa senhora está, interferir na vida do filho sem prejuízo a mim mesmo. E, portanto, pensando mal da nora, esses pensamentos nocivos acabam se sobrepondo aqui no tórax, junto do órgão, que é o do sentimento, o coração. E essa pressão a faz sentir-se mal. É a primeira vez que ela está indo ao centro espírita, por exemplo, porque alguém lhe falou, se você tomar um passe vai sarar. E de fato, Marcos diz a Tonini que ela vai à sala de passe, vai tomar passe e os espíritos vão remover aquela nuvem escura. Mas, se ela não mudar comportamento, ela vai continuar com esse problema, porque se chegar em casa e voltar a pensar mal da nora, ela vai produzir novamente aquele teor de pensamento, que vai escorrer e vai se concentrar logo acima do órgão do sentimento. Esse desconforto vai permanecer. Ela só vai sarar o dia que ela mudar comportamento, marcando a tese de Jesus, que são os nossos comportamentos que geram as nossas doenças. Portanto, ela vai tomar passe várias vezes e vai melhorar, mas ela é a geradora do próximo desconforto. Bem, agora chegou a hora de nós conhecermos o que acontece do outro lado da vida para aqueles espíritos que entraram para também assistir à palestra. Algumas pessoas podem ficar preocupadas quando entram numa casa e sentam-se à cadeira. Elas podem se perguntar, será que eu estou sentada no colo de um espírito? Ou é ele que está no meu colo? Isso seria constrangedor. Nós, na casa espírita, não temos essa preocupação quando já somos de algum tempo na doutrina. Mas aqueles que chegam pela primeira vez podem ter essa dúvida. A cena que você vai ver mostra que há um mezanino, uma região estruturada no mundo espiritual, com recursos de matéria do mundo espiritual, para receber exatamente os espíritos que vão acompanhar a palestra. Eles estão ali no mezanino assistindo a palestra. Agora vai entrar em ação aquela tela que estava atrás da mesa do orador, foi mostrada na preparação, e que os encarnados não veem a tela, mas os desencarnados estão vendo. Quando o orador faz uma referência a Jesus de Nazaré, ensinando determinada parábola, essa imagem vem à frente de todos. Os espíritos. Os encarnados não vão ver, a menos que tenha alguma coisa do projeto imagem. Mas, lá na vida espiritual, esse recurso é bastante utilizado, mostrando que também na vida espiritual eles usam a imagem para comunicar melhor uma ideia. E lá eles devem ter os originais da vida de Jesus. E, portanto, eles podem ver ao vivo e em cores como é que foi isso. E aí, em cima dos vídeos, a gente pode fazer comentários, né? Então, né, na questão das pessoas
esquecer um pouquinho da vida lá fora, para se concentrarem, né? Que isso vai ajudar, né? Essa conexão. Então aí a gente pode fazer comentários em cima dos 2 vídeos, né? Explicando, até podendo dar a possibilidade das pessoas perguntarem alguma coisa sobre os vídeos, sabe? Porque isso aí é uns 10 minutos antes, então passa os vídeos e se a pessoa quiser perguntar alguma coisa a respeito dos vídeos, qualquer um de nós tem condições de, né, de explicar e não deixar se estender muito. Essa é a ideia inicial, tá? Que a gente vai trabalhar em cima dela e vamos aperfeiçoar ela. É isso que a gente quer fazer. Certo? Combinado então? Claro que, como eu falei antes, seria antes de iniciar o trabalho de palestra. Passamos o vídeo, né? Se alguém perguntar alguma coisa, o coordenador pode vir, dar os recados, aí iniciamos o nosso trabalho de palestra. Não, vídeo. Que nem passei agora. Está no computador aqui. Tá? Aí fiquem à vontade de fazer o teste. Depois vão trocando ideias para ver como as pessoas receberam, se foi melhor, se elas conseguiram entender, se nós conseguimos atrair a atenção deles. Aí nós podemos falar que, obviamente, esse trabalho ele começa já no início, na entrada do portão. Nós podemos explicar para eles que o fato de eles estarem aqui sentados, vocês estão sentados aqui hoje, já foi previamente programado, já estão sendo começou o atendimento aqui, entrando no portão o atendimento já começou, para que eles deem a devida importância para esse trabalho de palestra. E aí tu pode até falar da questão, né, que essa conexão, né, para que ela aconteça, eles precisam se desconectar do mundo lá fora. Então começa desligando o celular, deixando o celular um pouquinho desligado de fora. Não é claro que se tem alguma coisa importante vai atender lá fora, mas vamos se desconectar. Né? Vamos esquecer dos nossos problemas lá fora pelo tempo que nós tivermos aqui para poder realmente receber o que viemos buscar. É isso. É por aí. Daí cada um deixa o que tem no seu coração vir à tona. Certo? Capra, olha aqui, coisa boa. Coisa boa isso aí, né, Capra? Mas não é pra sair correndo, né? Assim, nós tínhamos uma preocupação muito grande com relação às gravações. Então, assim, nós conversamos e nós temos que ter uma atenção maior com quem está nos assistindo. Só que temos que tomar um grande cuidado. 1, 2, 3, eu estou falando com vocês. Agora está tudo certo. Tudo bem? Está me ouvindo? Microfone. Pode acontecer de algum momento você testar e saber até onde vocês podem ir. Quer conversar com as pessoas aqui? Podem? Ó, já começou a falhar. Então nós temos que tomar um cuidado. Em alguns pontos. Esse aqui não falhou porque deve... Ó. Já está falhando. Certo? Claro que isso, né, Cabral? Isso pode ser feito, mas com moderação. Ali é nosso lugar ainda. O ideal é já quando a gente for fazer o teste do microfone, já botar o microfone, liga ele, já caminha lá, já vai lá no fundo, sabe? Só esse cuidado nós temos que tomar. Se nós observarmos que o microfone não está nos auxiliando no dia, nos mantemos aqui. Mas fiquem livres. Podem voar. Certo? Mas não muito, tá? Não pode. Claro, não podemos ficar palestrando durante 20 minutos aqui no meio e ninguém aqui, não. Dá uma saidinha sem problema algum. Está permitido, quanto tempo vamos estipular? 2 minutinhos? 3 no máximo. Com moderação. Tá, pessoal? Pode? Não. Eu sou bem franco com vocês, eu não tenho essa necessidade. Eu prefiro ficar aqui, mas
Se eu observar, por exemplo, que o Capra está dormindo ali, e eu achar, se me der um insightzinho, botei o Capra aqui, eu vim aqui do lado dele, pois é, tá, que não toque na pessoa, tá, pessoal? Mas fica do ladinho aqui. Eu toquei nele porque eu tenho intimidade, ele é meu amiguinho, senão... Não, mas chega do ladinho, claro. Se o Capra tá meio sonolento, ele viu que eu estou indo pela direção dele, ele já vai se alertar. E volta, tudo bem? Igual mesmo. E outra coisa, tá, né? Não desçam do palco e olhem em direção a alguém, vai em direção a alguém, né? Não. Pelo amor de Deus, né? É só para movimentar e a pessoa... Não faça o que eu fiz com o Capra, assim, é só com ele, tá? Pode, vai dar uma olhadinha. Não, certo? Mas só para ficar assim, isso para criar mais uma conexão mais direta com quem está nos assistindo aqui, ficar mais próximo a eles. Eu acho que o fato de descer às vezes o palco e ir junto no mesmo nível, ele te dá a impressão para quem está assistindo, né, que o palestrante está no mesmo nível. Então no mesmo. Fala, Lúcio. Nós pensamos isso. Geralmente se faz... nós pensamos nisso. Geralmente a gente faz isso para dar a oportunidade da pessoa responder, mas a gente faz perguntas sempre, perguntas abertas e não fechadas. Mas se... Nós vamos aqui, fazer uma pergunta fechada. Tu acha que o que eu falei foi bom? Vai dizer sim. Aí não tem interação nenhuma. Então, o que tu achou da mensagem que Jesus passou para nós? Aí é uma pergunta aberta que a pessoa vai ter a oportunidade de falar. Só que nós temos que tomar um cuidado. Nós pensamos sobre isso, que vamos evitar. Porque senão uma pergunta dessas pode se tornar uma orientação espiritual aqui, não é a ideia. Então a gente toma esse cuidado e vamos continuar seguindo. E uma outra coisa, no momento que tu abre para a pergunta e a pessoa que estiver falando, tu não pode cortar mais ela, né? Bom, evitem. Essa é uma técnica que eu sei que é legal, mas aqui não vai ser bom. Não vai ser bom porque nós já tivemos experiência. Hoje, uma pergunta retórica. Pronto. Eu gosto de fazer perguntas retóricas. Vou fazer a pergunta retórica aqui. Pronto. Só a pessoa vai responder para ela mesma. E essa técnica eu utilizo bastante nas minhas palestras. Fala, Capra. Um detalhe aqui, ó. O negócio de descer do palco aqui, eu quando dou aula, eu não gosto de ficar aqui em cima. Nas palestras eu tenho vontade de descer, mas a gente tem que tomar um cuidado. Eu fui pegando uma experiência muito importante. A gente vai dar aquela caminhada, tu vai chegar ali. Quando tu tem uma pessoa que tu conhece, daqui a pouco tu pode pegar e tocar nela. Agora, um detalhe, olha aqui o que eu estou fazendo, gente. A gente não pode fazer isso aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado. E o pessoal que na escola, olha, eu já vi muita gente pensar que eu vou cair, porque eu chego aqui tão acostumado já. Então a gente tem que dar acostumado. Porque eu estou acostumado, mas a gente tem que tomar um cuidado para não dar as costas para o público, né? Nós vamos ter que voltar, fazer esse jogo aqui. É como eu dou aula, eu trabalho o tempo inteiro assim. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso aí. É isso que eu digo, para quem vai arriscar isso, dá uma treinadinha antes. É de cada um, nós só estamos deixando livres. É isso, por isso que eu digo. Eu gostei muito da ideia porque há muito tempo eu penso. Eu sei. Mas assim, ó, é de cada um, isso não é regra, tá, pessoal? Nós só estamos deixando vocês livres para poder circular. E antes tinha uma orientação de não sair, mas se vocês tiverem necessidade, estiverem preparados, que nem o Capra, sentirem-se à vontade, ok. Mas com moderação. Uma outra ideia que nos surgiu para que as nossas palestras sejam mais dinâmicas e mais atrativas, ao invés de nós abordarmos como hoje um tema
para 2 palestras, hoje é um tempo para 2 palestras, né? Se nós abordássemos 2 temas diferentes na mesma palestra, o que vocês acham? Só tem um pensamento em 2 temas diferentes. Olha só. A continuidade da palestra, ela dá direito à pessoa que foi ao atendimento, quando retornar, ela saber pelo menos uma sequência da parte que ela perdeu. Ela ainda pode ter trocado o palestrante e ele vai ter ainda um entendimento daquele assunto. Porque a segunda palestra, normalmente, ela dá um segmento. Sim. Ela modifica. Eu só tenho medo desses 2 temas deixar a pessoa completamente perdida. Ela pegou uma parte da primeira, foi ao atendimento, quando voltou, ela pode pegar um tema completamente... É só... Repete o segundo. É, normal. E aí, fiquei eu aqui pensando assim, agora... O Marcelo sabe que eu jamais vou dividir uma palestra com a Terezinha na quinta-feira. O Marcelo sabe, nunca me escala com a Terezinha. Bom, assim, porque assim, eu só faço a segunda parte, justamente por isso. Bom, o que eu faço? Uma dica que eu dou para vocês. Quando isso acontece, o que acontece? Nós devemos estudar o capítulo inteiro, sempre, né? Nessa modalidade a gente tem que estudar todo o capítulo, até para encontrar lá dentro do capítulo o tema. Mas nós estudamos todo o capítulo. Algo que eu faço quando eu sou o segundo. Eu presto atenção no que o primeiro falou e complemento aquilo que ele não falou. Mas a gente sempre consegue. A gente consegue voltar. A gente consegue. Tá, mas a questão assim, a questão é dinamizar ou tornar mais atrativa a palestra. O que vocês acham? Ô Marcelo, fala, André. Como eu dei na nossa reunião prévia, eu acabei dando também, foi um que defendia os 2 temas, eu vou fazer uma defesa. Uma defesa, por que eu acho que 2 temas é bacana? Porque a gente todas essas mudanças aqui que o Marcelo e o Nelson estão falando, vem muito ao encontro da diretoria, olhando as palestras como um trabalho importante, sempre olhou, mas está olhando ainda mais o quanto é importante, independente como trabalho em si. Então a gente pensou lá nos 2 temas diferentes, enquanto a gente consegue dar para os palestrantes a condição de fazer uma palestra inteira, início, meio e fim, completa e boa. Para quê? Para aquelas pessoas que também não estão em atendimento, mas que querem vir aqui tomar um passe e assistir a palestra do Eduardo. Ele olhou lá no cartaz que o Eduardo vai estar no segundo tempo falando sobre o capítulo 15 e a pessoa quer vir aqui assistir a palestra dele, entendeu? Então ela vai ter um início, meio e fim, um desenvolvimento de 45 minutos, porque ele vai poder pensá-la inteira e não vai quebrar inteira a palestra dele, porque no primeiro tempo o colega já acabou falando, de repente às vezes contando até a mesma história, né? Isso é uma outra coisa que pode acontecer. Por exemplo, a gente tem uma continuidade do capítulo 13, 14, 15 e 16 na mesma semana. Na semana seguinte, na segunda, foi na 13, na semana 14. A gente pode abordar o mesmo capítulo com 2 temas diferentes, ou a gente pode abordar a primeira parte, o 13, e o segundo, 14, no outro dia começa com 14 e vai para o 15, depois 15 e 16, ou seja, tu tem toda a sequência de todos os capítulos de qualquer forma, tu entendeu? Tu tá dentro do capítulo, e nada vai impedir do Eduardo, tendo a palestra dele, sendo no capítulo 15 e tu ter feito no 14, e ele se sentiu tocado de abordar mais alguma coisa quando ele começar, ele vai iniciar e vai abordar aquele assunto, vai dar uma continuidade, isso vai acontecer, né? Mas o que eu digo é assim, não seria mais fácil, tipo, o capítulo tem foi criado na vida, tá? Então não é mais fácil às vezes eu pegar o capítulo tal, o versículo tal e Não funciona. Não funciona, isso já teve. Já era assim. Uma coisa que... olha só, uma coisa que vocês têm que desconectar é o seguinte, é tema, não é capítulo. É tema. É tema. Então, assim, o que a gente faz? É o tema X com base no capítulo Y, mas
Não quer dizer que tu não vai usar os outros capítulos, tu entendeu? Mas tu entendeu? É temas, não podemos se fixar no capítulo. Às vezes um tema, tu vai falar sobre perdão, tu vai encontrar em quase todos os capítulos. Tu entendeu? Então o que a gente tem que fazer, e isso que a gente está conversando, é que os temas tenham congruência. Os dois temas da noite, tu entendeu? Essa é uma ideia, que os temas se complementem. Essa é a ideia. Porque às vezes... Mas aí o que a gente tem que ter conexão, porque a gente não pode fixar só no capítulo, porque às vezes o tema, mas esse tema, eu já estudei, ele tem lá no capítulo 15, eu vou fazer o 12, não dá para usar. Dá para usar. Se encaixa. Encaixa, dá para usar. Não é que fique amarrado no capítulo, não. A base do perdão é no capítulo X, mas tem no capítulo 12, no capítulo 10, no capítulo 9, e que tu pode usar sem problema algum, porque é o tema. Tá? É para dizer para a pessoa que porque a pessoa quando vem aqui, ela vai olhar, não é o capítulo, ela vai olhar qual é o tema que vai ser feito. O capítulo, na verdade, quando a gente passa, é para ter uma base pro palestrante. Parte daqui. Agora tu pode se estender. Né? E outra, se tu tem um capítulo que o tema tem congruência, tu já vai pegar os ganchos, tu vai começar a tua palestra pelo gancho do primeiro palestrante, e aí depois tu vai terminar com o teu, sem problema nenhum. Certo? Eu não vou dizer que nós vamos fazer já agora nessa escala. Talvez para a escala lá de abril a gente possa fazer um teste. O que vocês acham? Tá? Então vamos amadurecer a ideia até lá, certo? Fala, Lúcio. Tá. Certo. Nós temos uma coisa que eu queria falar, que foi bom tu ter falado que eu me lembrei. Tá. Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Evangelho no lar. Como é que é feito? Né? A família se reúne, abre ele, né, ao esmo e faz uma pequena leitura e faz o Evangelho no lar. Certo? Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É feito em grupo de estudo. Então, muitas vezes eu já vi palestrante aqui dizer para as pessoas, eu estou fazendo o capítulo X, você chega em casa e leia o capítulo. Se para nós, que temos um grupo de estudo, já é difícil estudar, e que se não tiver outras pessoas que têm conhecimento, tu não consegue aprofundar, tu dizer isso para a pessoa vai ler, é que nem a pessoa que não tem conhecimento da Bíblia. Começa a ler, acha que é um livro único, começa a ler a primeira parte, não segue e vai desistir. Eu sim, o palestrante. Mas eu acredito que todo palestrante faz. Mas todo palestrante para mim faz isso. Não, só um pouquinho. Eu acho que todos fazem isso. Só um pouquinho, vamos continuar, senão vamos passar só assim. Todos nós fazemos aqui, tá, Lúcio? Só uma orientação que é dada, que deve ser seguida à risca, caso não seja, infelizmente, isso é algo que tem que ser.
Experiências pessoais aqui na frente, jamais. Jamais. Por mais que eu tenha me superado de algo, eu posso usar isso como um exemplo positivo, mas eu não posso chegar aqui e expor as minhas opiniões pessoais com base naquilo que eu estudei. Cada um de nós aqui tem pontos de vista diferentes. Só um momentinho. Cada um de nós tem pontos de vista diferentes. Então nós temos que respeitar o ponto de vista de cada um. E aqui na frente nós temos que ser o mais imparcial possível para não atingir, não afetar e não, em momento algum, atingir as pessoas no seu íntimo. Então a gente tem que ter, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Agora, passar o que a gente conhece, passar a nossa informação, nosso conteúdo, aqui não é o momento. Aqui é o momento de passar emoção. É trazer as pessoas para a sua mudança interior com base no que Jesus ensinou. Não com base no que aquilo que a gente acha. Isso a gente tem que estar bem claro. Se não fica claro que a nossa opinião é pessoal, está vindo mais à tona, está sendo mais forte do que aquilo que está sendo no nosso coração, nós temos que repensar sermos palestrantes espíritas. Talvez a gente tenha que palestrar em outro lugar. É isso que eu passo para vocês. Certo? Eu quero passar esse sentimento para vocês. Nós podemos, sim. Devemos, sim. Eu conheço cada um aqui. A opinião de cada um com relação a determinados assuntos. Nós temos liberdade de ter as nossas opiniões, nós temos liberdade de ter nosso ponto de vista, mas aqui na frente nós temos que deixar as pessoas livres para elas criarem as suas, mas não com base em imposição naquilo que nós pensamos. Certo? Vamos tomar cuidado com relação a isso. Cuide. Isso aqui é importante. A palestra ela vai começar a ser novamente passada via áudio lá para dentro, que não estava sendo passada. Tá? Eduardo, eu quero falar contigo depois sobre isso, também sobre isso. Só áudio, imagem não. A imagem não deu, mas o áudio vai ser passado, não tinha nem áudio nem vídeo lá. Então as pessoas saíam daqui, iam para esse atendimento e perdiam a palestra, pelo menos a fala. Então a fala vai ter. Tá? O Nelson conseguiu, fez um esforço, pediu ajuda espiritual e conseguiu, né, Nelson? Então vai ser passado, tá? Então vamos atentar, tá, pessoal? Cuidar muito, vídeos e slides. É isso que eu quero ver depois eu falar com o Eduardo. O que acontece hoje? Quem faz o passe, quem faz a prece do passe lá dentro é alguém do grupo. Então eu estava conversando com o Nelson a respeito disso, fica estranho, né? Fica desconexo. Daí fica aquela questão assim, o palestrante está fazendo uma prece aqui, está sendo feita outra prece lá, ele tem que esperar terminar e voltar, enfim. Então agora não vai precisar mais. Né, Dado? A gente tem que passar isso para os grupos depois. Então nós temos que cuidar os vídeos e slides, tá? Usar eles apenas como apoio, não como base. É porque assim, os slides, eu tenho slides, eu gosto de slide. Mas na hora da palestra, se acontecer algum problema e nós tivermos ele como base, nós vamos nos perder. E vídeos, sim, mas o mínimo possível. Não ter nossa palestra como base em vídeos. Então, vamos usar nosso poder de fala, para que as pessoas ouçam lá dentro também. Porque o vídeo, se nós passarmos um vídeo aqui, não vai passar lá dentro, né? Nem o que está sendo dito, né? Não, é só aqui, né? Então, assim, é só o que vai lá para dentro é o que nós falarmos aqui no microfone. Tá? Esse aqui eu repeti. A sala dos palestrantes, alguém tem usado? Usufruído dela? Você sabe que existe? Eu sabia que tinha. Ó, ali na frente do banheiro, onde era, para quem é mais antigo na casa, onde era a nossa cozinha, ali é aquela sala, ela é destinada para nós nos prepararmos antes do início da palestra. Tem um horário, eu não me lembro qual é o horário, eu vou passar para vocês depois. Eu já conversei com o Maurício, ele vai colocar uma plaquinha. É colocado uma placa reservado para o palestrante de tal horário, tal horário. Não me lembro. Isso. Então já conversei com o Maurício agora, claro, como nós voltamos até conseguir botar as coisas em ordem, agora o Maurício vai começar a prestar atenção e vai passar a orientação para o administrativo, vai começar a colocar a placa.
Daí nós podemos usar ela para nos preparar, para estudar e para trocar nossos jalequinhos, por o caso, já troca lá. Certo? Pensamos também, até para que nós possamos ter mais conteúdo e base, criar uma espécie de um clube do livro via WhatsApp. Criar um grupo lá, Clube do Livro, né, do palestrantes, para que possamos fazer troca de livros, debater alguns assuntos relacionados a palestras. Vai ser aquele grupo específico para isso. O que vocês acham? Eu tenho um livro X, quero emprestar, daí eu tenho outro, daí isso você... Isso vai ser individual, daí cada um faz o seu controle, tá, pessoal? Mas é só criar um grupo por essa finalidade. Pode ser? Dúvidas com relação aos temas. Tem surgido, às vezes nós temos dúvidas. Onde eu encontro esse tema em determinado capítulo? Não encontrei. Eu ia botar Nelson Pede para não pegar, né? Eu ia botar, mas não botei. Eu botei Nelson e o canal. O Nelson é a nossa enciclopédia humana aí. Não, o Nelson tem um acervo muito bom, então assim, quando nós tivermos alguma dúvida, recorram a ele. Ele é o canal. Certo? Ele se dispôs, está à disposição nossa. Qualquer dúvida com relação ao tema ou algum material. O Nelson tem quantos gigas lá? Quantos tera? De conteúdo, tem vários teras de conteúdo. Nós vamos prolongar-nos muito. Só para dar uma repassada, que nós já falamos na última reunião, só para repassar, com relação à utilização dos vídeos, tá? Os vídeos podem ser utilizados a qualquer momento, sim, podem ser, só que é importante nós sabermos o momento certo para que o vídeo seja passado. Por exemplo, quem é do segundo período? Tem que estar tudo certo, tudo preparado aqui. Se nós somos do segundo período e quisermos colocar o vídeo na hora aqui e botar o pendrive, não vai dar certo. A palestra tem uma continuidade, então nós temos que preparar antes, programar tudo certinho para que ele seja utilizado no momento que nós quisermos. Não pode ser muito longo, no máximo 5 minutos. Deve ter associação com o tema. Se for dublado, caso não seja, né, tem que informar que as pessoas que as legendas serão lidas. Nós vamos ter que ler as legendas. Por quê? Pode ter pessoas que não saibam ler. Certo? Vão ter que ler as legendas. Preparação prévia para a exibição, que nem eu falei. E cuidar com a iluminação para a produção do mesmo, que esse amiguinho aqui tem que estar desligado. Utilização de slides ou lâminas nas palestras, só reforçando que eles devem servir de apoio para nós, tá? Apoio, somente apoio, não nos basear nossas palestras com slides, porque senão acaba parecendo uma aula. Então, a ideia aqui é atrair o público para mais perto de nós, então, evitar como que ele seja o apoio das nossas palestras. Aqui, vamos deixar aberto para sugestões, tá? Essa aqui é uma questão que, só para salientar, os palestrantes devem ficar desde o início até o fim. Caso não possam, conversem sempre com o colega. Hoje eu tenho que sair, eu vou palestrar e tenho que sair, tudo bem para ti? Ok. Mas o ideal é que fiquem. Caso ocorra alguma eventualidade, algum imprevisto aqui, com o nosso colega, nós estamos ali para dar o apoio para ele. Mas, se houver necessidade, converse. Uma coisa que eu lembrei agora, que a gente também pensou, tá? Que eu fazia com a Annelise, a gente fazia perguntas um para o outro, sabe? Sobre o tema. Então nós trabalhávamos isso antes. Então, 3 perguntas eu fazia para ela do tema, ela respondia, ela perguntava para mim e eu respondia. Isso nós fazendo por 5 minutos antes de começar a palestra, ou às vezes no final da palestra, né? Quando ela terminava a segunda parte, às vezes sobrava um tempo, nós fazíamos isso. Mas as perguntas nós fazíamos, às vezes alguma pessoa fazia alguma pergunta dentro do tema, a gente respondia. Mas nós fazíamos entre nós para dar uma segurada, para não abrir, porque depois que tu abrir, se a pessoa começar a falar, dificilmente tu vai conseguir cortar ela, sabe? Certo. E aqui o CL está precisando bastante, pessoal.
Tá? Só para lembrar das contribuições, que o Célio está precisando bastante. Ok? Essa aí é para agradar a Ciro. Tá, pessoal, só para lembrar, quem puder, quem tiver alguma necessidade, alguma dificuldade, pode conversar com o seu dirigente, comigo mesmo, né, estou à disposição. Tá? Mas, se puderem, manter as contribuições em dia, o Célio agradece bastante, o Célio está precisando. Certo? A nossa comunicação entre nós, ela sempre tem como base o quê? As orientações, as críticas sempre vão ser construtivas. O contato que a gente tem, a conversa que nós tenhamos, vai ser sempre uma crítica construtiva, vai ser para ajustar os procedimentos. E eu não sou muito de elogiar, eu sou meio cascadura assim, né? Mas depois que eu comecei, fiz questão de iniciar a palestra hoje elogiando vocês, tá? Para que vocês continuem firmes e fortes e apresentando o que vocês apresentam. Tomando esses cuidados que nós observamos aqui e ajustando aquilo que tem que ser ajustado. Assim nós vamos longe. Sempre lembrando, as exposições são sempre com base nele, né? Nosso amiguinho aqui, nosso irmão maior. Ele tem que ser o exemplo do que nós vamos seguir. E o movimento espírita é foco na nossa reforma íntima. É isso que nós devemos ter como base nas nossas posições. Se nós nos focarmos nesses dois itens aqui, base, exemplo de Jesus e o movimento espírita com foco na nossa reforma íntima, nós estamos atingindo o objetivo e aquilo que a casa espera de nós e que as pessoas estão aqui esperando de nós. Só isso. Simples. Por isso eu digo, menos é mais. Só que não sei se o correto não é a doutrina e não o movimento, né? Porque o movimento espírita é outra coisa, né? Muda então. Muda demais. Muda. O movimento espírita é em outro lugar é outro. Tá certo. É a doutrina. Bem lembrado, Nelson. Bem lembrado. A doutrina espírita. Doutrina. Ou o movimento que a doutrina espírita traz para a nossa vida. Certo? Então está aqui. Né? Obrigado pela compreensão, empenho de todos e que nós possamos continuar fortes, né? Fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança de que dias mais iluminados virão para nos conduzirem na direção da caridade, através das oportunidades que nos são dadas para praticá-la. Então, essas oportunidades de prática da caridade aqui é que nós devemos nos apegar. Então, nós devemos nos cuidar física e espiritualmente, sempre orando e vigiando. Importantíssimo para nós. The end. Tá? Alguém gostaria de falar? Sugestão? Dúvidas? Tá. Eu digo assim, isso acontece, mas nesses anos todos é raro acontecer, né? Raro acontecer. Já aconteceu de palestrante não poder vir, está vindo, aconteceu algum imprevisto e não conseguiu chegar. Lá na secretaria, pede na secretaria para que venha aqui avisar. Tá? Qualquer coisa pode ligar para mim que eu dou um jeito. Não tem problema nenhum, eu dou um jeito. Exato, é o que eu sugeri para vocês. Vocês têm escala, né? Ou eu sugiro, quem tem dificuldade de chegar no horário por questões de trabalho, aparecer do me avisa que eu coloco no segundo. É isso? Tirou o cabelo, tá forte. Pessoal, só uma coisa.
vocês devem já ter notado que existe uma flutuação no horário de quando o segundo palestrante, quando o administrativo vem chamar para o passe. Isso é uma coisa que eu combinei com os coordenadores. Por quê? Porque depois do passe coletivo, tecnicamente as equipes de passe estão preparadas para iniciar o passe individual. Só que tem dias na casa que tem poucas pessoas. Então eu combinei com os coordenadores o seguinte: ele vai definir o horário de começar a tirar as pessoas para a cabine do passe, para evitar que fique muito vazio o salão. Então, assim, normalmente de 8h40 até 8h55 é que eu combinei com eles. Então, o palestrante, o segundo tem que estar preparado, porque o passe o fluxo de saída e retorno pode mudar, não tem a ver com o relógio, tem a ver com o movimento dentro do salão, tá, pessoal? Então, essa variação, vocês não se preocupem, não é administrativo que está falhando, é um combinado que a gente tem para não deixar o segundo palestrante com 2, 3 pessoas logo no início. Boa. Tá? Eu tinha conversado já com o Maurício sobre isso também e outras questões que ele vai começar a observar também. Aham. Obrigado. Eu já tive conversando isso aí, a gente já está meio que preparando isso para os dias de menos movimento, que sexta-feira é um dia que sempre tem menos movimento. Mas é que assim, ó, a sexta-feira fica pendurada assim por causa do tipo de trabalho que tem. Agora, esse ano, nós vamos retornar pelo menos com uma cabine de passe magnético. Então, isso aumenta um pouco, porque o passe magnético tem uma necessidade muito grande. Então, aumenta agora. Eu estive conversando já com o Maurício, não sei se o Maurício conversou contigo a respeito disso, né? Sobre essa dinâmica. A gente já teve. Eu já falei com o Maurício conversando. A gente está mais ou menos preparando isso para não levar enquanto o outro está fazendo o passe. A gente vai ficar um pouquinho mais de tempo, mas tudo tranquilo, né? Tá. A gente está acostumado, né, Jaque? Beleza. Obrigado. Dani? Não adianta. Tá engessado, eu não entendi. Engessado o quê? Eu não entendi a tua pergunta. Fala, não. Faz mais? De ficar, mas pode ficar. Pode. Vocês podem ficar. Vocês podem ficar até 15h30, 15h45, pode ficar. Sim, claro, pode. Mas deve acontecer, Daniel.
O palestrante tem que ver, cada dia diferente. É feeling, tá? O palestrante tem que saber, pessoal. Pessoal, o palestrante tem que saber. Se precisa ir adiante, ó, o auditório tá cheio. Até às 15, não, então eu vou 15h30, 15h45, eu posso ir. Eu devo ir. Por que eu não devo? Se tiver 6, 12 pessoas, ok. Agora, tem 20 pessoas, eu tenho que permanecer até ver que tem no mínimo 12 pessoas. Sim. Pergunta quem está aguardando atendimento. Tá. Se vocês combinarem, não tem problema nenhum, pessoal. Mas isso tem que ser combinado, tudo previamente combinado, né? Não tem problema nenhum. Não, tranquilo. Tem que perguntar. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Pergunta. Você perguntem. Se vocês verem, é 9 horas, 9h10, 9h15. Tem 15, 20 pessoas. Quantas pessoas estão aguardando atendimento? Levanta a mão, por favor. Todo mundo levantou? Sim, não tem. Isso nós temos que tomar cuidado, tá? Nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Tem as pessoas que vão para o atendimento e voltam para assistir. Então você chegou 9, 9h10, perguntem. Eu acho que dá para fazer o bate-bola sem problema nenhum, só que daí antes de começar o bate-bola, tu libera o pessoal. Olha, pessoal, enfim, a palestra terminou, né? O pessoal tem que pegar o ônibus e tudo mais, pode ir embora. Nós vamos ficar ainda aqui, vamos fazer um bate-bola, pergunta e resposta. Quem quiser ficar... Tá? Não. Certo? Mais alguma dúvida? 9h15, senão a gente vai ser meia-noite. O pessoal tem compromisso? É que muda, né? É que muda, tem substituição, tem tudo. E é trabalho para o Celso também. Não, é que tem que mudar, né? Tem alterações, às vezes tem substituição, daí teve substituição, já manda para o Celso já faz certinho. Porque senão ele vai ter que fez a semana, teve duas substituições, ele vai ter que fazer de novo, mandar tudo de novo, daí ele faz por dia. Não é. Daí o Celso faz isso diariamente, porque daí eu já mando para ele, tem substituição, ele já faz. Senão ele faz com base na escala. Certo, pessoal? Vamos lá? 9h15, senão vão ser muito tarde, eu sei que vocês têm compromisso, amanhã tem que trabalhar. Não quero prender vocês muito aí. Certo? Então quero agradecer por vocês terem vindo, terem disponibilizado esse tempinho para nós poder estar conversando, para poder começar o ano firme e forte, com toda a garra. Ok? Fazer para encerramento. Vou pedir então agora que nós possamos ser iluminados, que nós possamos receber tudo aquilo que cada um de nós está precisando nesse momento. Que nós possamos inundar o nosso coração de amor, de paz, de harmonia, de compreensão e, acima de tudo,
o amor que nós temos por cada um de nós e ao nosso próximo. Que nós possamos ter forças para poder suportar, superar as nossas necessidades, as nossas dificuldades e continuar o nosso trabalho de amor, de caridade, trazendo consolo e conforto aos corações daquelas pessoas que precisam. Agradecemos por mais essa oportunidade, por essa oportunidade de nos encontrar, de poder conversar, de poder estar presentes, de poder estar aqui, nesse recinto, nesse salão, onde nós recebemos a força necessária para seguir em frente. Então agradecemos por mais essa reunião e pedimos a permissão para darmos por encerrado. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa semana. Certo? Daí, os vídeos vão começar a adotar. É daqui. Os vídeos vão estar aqui, tá, pessoal? Não sei se